Você já ouviu falar? Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos? Não? Quer entender um pouquinho mais sobre os ciclos de mercado? Então vem aqui comigo. Olá, eu sou a Fernanda, esse é o canal da Bitso e nesse vídeo eu vou te explicar o que é o inverno cripto e como funcionam os ciclos de mercado. O mercado de criptoativos vem sofrendo uma valorização constante, mas no meio do caminho sempre acontece aí alguma correção, quer dizer que os preços caem. E aí gera medo, aquele apavoro e as pessoas começam a falar de inverno cripto, da morte do Bitcoin. Calma, eu vou te explicar que isso é um processo natural dos mercados. Mas antes de eu te falar sobre morte do Bitcoin, sobre inverno cripto, eu preciso te explicar o que é o ciclo de mercado. Nós temos ciclos de mercado que andam aí desde o muito otimismo até o muito pessimismo. É como se fosse uma montanha russa. Quando as pessoas estão muito otimistas, está aqui em cima, e quando elas estão muito pessimistas, a montanha russa cai e vem parar aqui embaixo. De tempos em tempos, nós passamos desse cenário muito positivo para um cenário muito negativo, depois muito positivo de novo. E aqui eu tenho uma curiosidade. Dentro desse mercado, dessa situação de otimismo e pessimismo, a gente tem a figura dos touros e dos ursos. Eles são os símbolos do mercado de alta e do mercado de baixa. Então, algumas vezes você vai ouvir falar em bear market ou bull market, que está querendo dizer essas figuras aí em inglês. E o mercado de alta, quando a montanha-russa está aqui em cima, a gente está falando aí de um mercado muito otimista, cheio de notícias positivas, as pessoas estão entusiasmadas com tudo. E isso não só em criptomoedas, tá, gente? A gente está falando aqui do mercado tradicional também. É assim que funciona. Aqui a gente pode falar de excesso de confiança, de entrada de capital estrangeiro e as pessoas só trazendo coisas positivas para o cenário. Já em um mercado de baixa, a gente está falando sobre descrença. Aí ninguém mais quer saber sobre ações, sobre Bitcoin, nem nada disso. As pessoas já começam a falar só as coisas negativas, começam a dizer que tal coisa não funciona mais, que tal empresa não tem mais valor, que o Bitcoin morreu, por exemplo. Pensa aqui numa economia problemática, em coisas que a gente já viveu no passado, pessoas na rua fazendo protestos, coisas desse tipo. Aí a gente tem um cenário muito pessimista. E esse tipo de coisa, ele acontece. Por mais que você esteja aí num cenário lá otimista aqui em cima, em algum momento pode acontecer alguma instabilidade política, alguma coisa que impacte no sentimento das pessoas. E aí, de uma coisa muito otimista, a gente pode virar aí uma coisa muito pessimista. Só que quando a gente está falando desse pessimismo, é aí que o smart money, o dinheiro inteligente, entra. Nesses momentos onde a montanha-russa está aqui embaixo, eles são feitos de muitas oportunidades. Porque como a gente está falando aí de sentimento das pessoas, que elas estão descrentes de alguma coisa, não quer dizer que essa coisa não tenha mais valor. E pode sim representar um bom momento de se colocar algum dinheiro naquilo, de se colocar alguma atenção ou de estudar aquele ativo. Trazendo isso para o mundo das criptomoedas, a gente reforça aqui que é importante saber os fundamentos das moedas, do Bitcoin, das demais altcoins, porque os fundamentos eles não vão mudar. O fundamento do Bitcoin ele é imutável, por exemplo. Então, mesmo que a gente tenha algum sentimento externo alterando esse valor, o fundamento do Bitcoin ele não muda. Então, o que é o inverno cripto? O inverno cripto é justamente o que a gente está falando agora. Seria o ciclo de baixa no mercado de criptoativos. É quando a gente tem todo esse momento pessimista, esse momento de descrença. E muito importante lembrar aqui que normalmente quando a gente está passando por um inverno cripto ou algum momento de correção de preços, o Bitcoin responde de uma forma e nem sempre as altcoins vão responder da mesma forma. Isso vai depender do momento em que cada um está passando. E por que nós devemos manter o foco mesmo no inverno cripto? Porque normalmente quando a gente entra no inverno cripto, as pessoas começam a deixar o assunto de criptoativos de lado. Só que não, você tem que manter o foco, estudar mais. Porque como eu falei lá quando eu estava explicando o mercado de baixa, aqui podem morar várias oportunidades. Oportunidades de compra, oportunidades de estudo, porque você vai ter algum
algum tempo. Se eu tiver aí meses de inverno cripto, eu vou ter algum tempo para estudar mais e entender mais aquele criptoativo que eu estou interessado. A gente pode dizer que o inverno cripto é a época de plantar para a gente poder colher depois. Muitas pessoas que colheram bons resultados em 2020 e 2021 plantaram tudo isso lá em 2018 durante o inverno cripto. Eu aproveito para lembrar que nada do que a gente fala aqui é uma recomendação de compra. A gente está passando para você conhecimento de base para que você possa estudar, entender como o mercado funciona e aí sim tomar a sua decisão de acordo com a sua realidade. E por que o Bitcoin e também os outros ativos passam por esses ciclos? Porque a gente está falando de seres humanos. As pessoas têm sentimentos, têm expectativas e por muitas vezes notícias, coisas que acontecem com a política e com a economia influenciam no sentimento das pessoas. E se elas começam a ter muito medo ou, pelo contrário, muita euforia, isso pode influenciar diretamente no preço dos ativos. Outro motivo que faz também o Bitcoin sofrer oscilações de preço é o halving. Se você ainda não sabe, a gente já tem vídeo no canal sobre o halving explicando como ele acontece. Para resumir aqui rapidamente, o halving ele diminui a recompensa do Bitcoin pela metade, aproximadamente aí de 4 em 4 anos. Isso gera o quê? Um sentimento, muita expectativa das pessoas. E aí, logo depois do halving, ele tende a se valorizar. Isso não quer dizer que em 2024, quando acontece o próximo halving, ele também obrigatoriamente vá se valorizar. Mas na história, isso já aconteceu sim. Então, o inverno cripto pode ser uma oportunidade para você. Primeiro, uma oportunidade de buscar mais conhecimento. E depois que você entender o que você quer, pode se tornar uma oportunidade de compra de ativos. E como ter certeza que nós estamos passando por um inverno cripto? Não tem como. A gente não tem como dizer que hoje nós estamos passando por um inverno cripto. Nós podemos acompanhar os preços, acompanhar os gráficos, mas uma certeza de um grande período de inverno cripto ou de uma correção momentânea, a gente só consegue ver depois. Como a volatilidade do mercado ela é muito alta, então não dá para saber com certeza no momento de uma correção de valores de que aquilo ali vai se tornar um longo período de inverno cripto. Então mantenha os seus estudos em dia e aí não seja pego de surpresa. E aí, gostou de saber mais sobre o inverno cripto? Deixe seu comentário aqui embaixo, coloca suas dúvidas aqui pra gente, para que a gente possa te ajudar nessa jornada de conhecimento sobre o mundo cripto. E não esquece, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal para sempre receber as novidades do canal da Bitso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!